ludicidade. Para iniciarmos nosso diálogo, convidamos você a pensar em questões. O que é lúdico? O que é ludicidade? Arriscamos afirmar que não seria muito complicado propor algumas ideias gerais e respostas para essas questões. Isso acontece porque, de certa forma, o uso do termo lúdico e ludicidade se popularizam e vários sentidos são compartilhados por sujeitos e instituições. Ou seja, para referir-se ao comportamento de um indivíduo usar como estratégias de marketing para vender produtos ou serviços, ou referir-se a objetos ou jogos. O uso dos termos lúdico e ludicidade também é comum entre os educadores, influenciado por seu contexto e referencial teórico. Cada autor atribui um determinado sentido a esses termos. Ora, lúdico é o jogo, o material, ora, a pessoa ou a aula, por exemplo. Nesse capítulo, propomos-nos a apresentar uma discussão sobre o tópico com base em alguns elementos do contexto histórico e cultura da ludicidade. Acreditamos que essa abordagem atribuirá para que o profissional possa estabelecer uma relação mais articulada entre o próprio saber e aquele que construído por autores que se dedicaram a estudar o tópico. Para isso, vamos iniciar a nossa discussão apresentando os sentidos e significados atribuídos à ludicidade nos dias de hoje, procurando apontar as diversas formas de interpretar o assunto. Em seguida, você terá contato de alguns princípios fundamentais da ludicidade. Para isso, será capaz de assimilar a abrangência desse objeto e os limites que o circunscrevem. Nossa opção quanto aos autores convidados a dialogar conosco se deu pela relevância que cada um deles tem para a área. Assim, vamos apresentar as atribuições de Vygotsky, Piaget, Huizinga e Caillois. Você anotará que, apesar das particularidades de cada autor, existem fundamentos que se complementam. Desejamos que aproveite a leitura. Sentidos e significados atribuídos à ludicidade. Nossa proposta com este tópico é apresentar alguns elementos que atribuíram para a construção do sentido que damos ao tópico ludicidade. Esses elementos caracterizam um contexto que influencia profissionais, estudantes e professores a fazer a leitura sobre o assunto nos dias atuais. Nessa direção, optamos por apresentar dentro da ideia de contexto histórico e cultura um recorte sobre a influência de alguns estudiosos que se dedicaram aos estudos da ludicidade. É importante destacar que cada uma das abordagens estão circunscritas a interferências de fatores sociais, históricos e culturais, aos momentos específicos em que o pesquisador foi envolvido, direta ou indiretamente, nos acontecimentos de sua época. Para este texto, apresentamos, então, a influência de 4 áreas distintas: psicologia, filosofia, sociologia e pedagogia. Seus representantes mais expressivos da área da educação no Brasil são Vygotsky e Piaget, da psicologia, Huizinga, na filosofia,
Queiroz, sociologia, e Kishimoto, na pedagogia. É necessário destacar que alguns desses autores contam com informação acadêmica em diversas áreas. Porém, nossa opção quanto a associá-los a uma área de conhecimento baseou-se na ascendência dessa área na construção do sentido do termo lúdico para cada estudioso. O caráter multidisciplinar é também interdisciplinar, com que foram produzidos os estudos sobre o lúdico, colabora para a polissemia do termo, a disciplina dos sentidos, que a palavra assume em diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Assim, é razoável afirmar que diversos profissionais se relacionam com a ideia de ludicidade, de forma que distinta, independentemente da área de conhecimento. Não há consenso quanto à compreensão e à posição da ludicidade no ensino. Alguns educadores defendem a ideia de que a ludicidade deve fazer parte da escola. Outros são contrários a essa ideia. A opção de abordagem do assunto vai ao encontro das convicções políticas e filosóficas de cada profissional. Vale ressaltar ainda que, em cada época, o sentido atribuído à ludicidade ganha interpretações diferentes. A ludicidade já foi o alvo de concepções preconceituosas na escola. Quando a forma de ensino estava mais preocupada com a disciplina e o controle mais rígido do comportamento dos alunos. Posteriormente, cresceram as discussões na área da educação sobre os benefícios e as vantagens da ludicidade para o processo ensino e aprendizagem. Mesmo considerando a polissemia do termo lúdico, ele é empregado predominantemente como objetivo, adjetivo e com significado mais restrito. Assim, encontramos a palavra associada ao jogo, à atividade, ao material, à aula, entre outras ocorrências. Uma bola colorida pode ser mais lúdica do que a outra. Monocromática, a parte da aula em que o professor utiliza jogos, e a parte lúdica desse capítulo, por exemplo. Princípios fundamentais da ludicidade. Alguns autores sugerem que há uma intimidade associação entre o brincar dos animais e o brincar dos seres humanos. Para eles, a dimensão lúdica dos animais estão nas brincadeiras que realizam durante seu desenvolvimento. Assim, as brincadeiras dos filhotes são exercícios que assimilam as habilidades necessárias para a vida adulta, como caçar, por exemplo. Seguindo esse raciocínio, as brincadeiras infantis estariam para as crianças situadas em uma lógica funcionalista, ou seja, diretamente ligadas à aprendizagem de habilidades necessárias para a vida adulta. No entanto, acreditamos ser arriscado para fazer algumas aproximações entre o brincar dos animais e o dos seres humanos. Contrapomos-nos à ideia de ligação entre as distintas formas de brincar de animais e de seres humanos. Preferimos acertar a proposta de Huizinga, 1999, que afirma que o jogo, aqui entendido como lúdico também, é construído historicamente
e é um elemento da cultura. Considerando a diversidade de influências na construção de sentidos atribuídos à ludicidade, é possível aceitar que seja conferida ao termo lúdico uma série de sentidos de certa maneira correlatos, como diversos jogos, recreação, prazer, brincadeiras e outros. Atualmente, vemos que a ludicidade está integrada à vida ordinária das pessoas, seja na parte da literatura, nos esportes, no trabalho, na escola. O ser humano está inclinado a manifestar ludicidade em suas atividades ou contar com experiências lúdicas. Na realidade, os estudos relacionados à dimensão da ludicidade na vida das pessoas foram, de certa forma, se ampliando, e com isso ampliou-se também a forma de analisá-las. Um exemplo está na formação de novas compreensões sobre a infância, construídas ao longo dos anos, e em decorrências do surgimento dos estudos sobre a influência do brincar no desenvolvimento assim, e a educação é uma nova noção do lúdico, se encontram, março de 2017. Acreditamos que o lúdico é uma linguagem humana construída no decorrer do processo civilizacional. Dessa forma, pode se manifestar de diferentes maneiras: oral, escrita, corporal, artística, por exemplo. Porém, ainda há, em nossa sociedade, várias interpretações preconceituosas e, em nossa opinião, equivocadas. Entre elas está a noção de que a ludicidade está prioritariamente ligada às crianças e que é manifestada em determinados aspectos da nossa cultura, como festividades, jogos, danças, entre outros. Nessa direção, julgamos oportuno concordar com Gomes, 2004, quando afirma que as atividades não são essencialmente lúdicas. É a experiência do sujeito que determina o surgimento da ludicidade. Contribuições de Levi Vygotsky e Jean Piaget. Ludicidade é um assunto recorrente nos trabalhos de Piaget e de Vygotsky, principalmente nas problematizações sobre a escola elaboradas pelos autores. Seus estudos atribuíram de maneira expressiva para a compreensão do processo ensino-aprendizagem no contexto da ludicidade. Apesar de o tópico ludicidade ser comum para Piaget e Vygotsky, vale destacar que existem semelhanças e diferenças em termos e interpretação. Um primeiro aspecto das contribuições dos autores é que é comum a ambos a construção de argumentos sobre o princípio de que o conhecimento é produzido com base nas relações que o sujeito tem com o meio. Nesse caso, a escola se efetiva como um local por excelência, com base na ação pedagógica do professor na construção do conhecimento. Uma das diferenças entre discussões de Piaget e Vygotsky é o ponto de partida, muito particular de cada um. Piaget tem como princípio aspectos estruturais ligados a questões atreladas a uma visão biologista.
de desenvolvimento. Vygotsky, por sua vez, constrói sua proposta partindo da cultura, da interação social e da dimensão histórica do desenvolvimento mental. Outro ponto que merece destaque quanto às distintas abordagens desses autores é a forma que entendem como se processa a aprendizagem. Para Piaget, é necessário levar em conta em que estágio de desenvolvimento está a criança, para que se adeque o conteúdo do ensino. Para Vygotsky, o ensino deve ser organizado para etapas que os alunos ainda não atingiram, como estratégias motivadoras de desenvolvimento potencial. Para Vygotsky, 1998, o lúdico exerce uma influência significativa no desenvolvimento da criança, o qual é expressado na brincadeira. Nessa direção, o jogo é um espaço privilegiado para a manifestação da brincadeira infantil. É por meio do jogo, segundo o autor, que a criança aprende a agir, ao ter autonomia e iniciativa. Também é no jogo que ela tem a curiosidade despertada e desenvolve a linguagem do pensamento e a concentração. Assim, brincar é aprender. Nesse sentido, fazendo a articulação entre jogo, lúdico, brincadeira, desenvolvimento e criança. Acreditamos que construir oportunidades para a fruição do lúdico na escola é uma proposta coerente para o ambiente educacional. Para Piaget, em 1978, o lúdico é o caminho para a criança assimilar e transformar o autor. Transformar o meio e o fim de se conseguir adaptá-los às suas necessidades. Segundo o autor, é brincando que as crianças constroem o próprio mundo, o mundo que elas querem e do qual gostam. Essa brincadeira é manifestada por meio do jogo, no qual a criança tem a oportunidade de se desenvolver nas suas relações interpessoais, que se inserir no mundo das regras também de construir a própria representação no mundo. Ainda segundo Piaget, em 1978, os brinquedos, enquanto objetos, são ferramentas que proporcionam à criança oportunidades de demonstrar e criar fantasias, com base em suas experiências. Assim, a experiência lúdica, que se processa por meio da relação interinfluência entre a brincadeira e o brinquedo, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento físico e mental, independente das particularidades de cada autor. Tanto Piaget quanto Vygotsky aceitam a ideia de que faz parte da natureza da criança a relação do mundo de forma lúdica. Contribuições de Johann Huizinga. Para alguns estudiosos, Huizinga, 1999, foi o primeiro pesquisador a defender a tese de que o lúdico é considerado um elemento construído da cultura dos povos. Assim, não há relação na forma com que os animais e os seres humanos brincam. Para o autor, a ludicidade se manifesta nos jogos infantis, na recreação das pessoas, nas disputas e competições, nas representações litúrgicas
no teatro, nos jogos de azar e em outros espaços de convivência social.